Vamos orar, pedir a Deus orientações, que Deus, que Deus abra nossas mentes para que possamos absorver o máximo de conhecimento a qual será transmitido nessa noite. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu peço mais uma vez, ó Espírito Santo, que é o Senhor que nos ajuda, que abre nossas mentes para que possamos domingo, Senhor, trazer aos nossos alunos conhecimento adequado, um conhecimento didático, pedagógico, teológico, espiritual. Pai, que possamos, Senhor, nessa noite, ouvir o teu filho, que com certeza tem estudado, buscado base para o conhecimento que ele vai transmitir para nós. Pai, nós rogamos o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está liberado. Pastor Wellington, Deus abençoe a todos nós. Bom, gente, paz, eu especialmente em nome do nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical em Pedreiras, pastor Itamar, quero cumprimentar todos os professores, todos os superintendentes, todos os secretários, inclusive, da Escola Bíblica Dominical, que porventura possam estar nos dando a honra de estarem aqui nesse momento em que nós vamos considerar informações sobre a lição de número 4, que é o corpo como templo do Espírito Santo. E aqui eu já oriento os meus caros professores e professoras a que considerem o fato de que essa lição vai ser a última dessa sessão, eu diria assim, de lições sobre o corpo. Cabe até você fazer essa consideração em sala de aula, porque na primeira lição nós tivemos uma abordagem geral sobre a constituição humana, ou seja, do que o homem é feito, tricotômico, 3 partes, sendo que 2 são imateriais e uma material, corpo, alma e espírito. A partir disso, nós tivemos a lição 2, tratando sobre o corpo, na perspectiva dele ser a maravilhosa obra da criação, né, considerando a perspectiva positiva, bíblica, cristã, que se tem a respeito do corpo. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado, fazendo menção dessa perspectiva realista da antropologia bíblica. Ela não nega, ela não esconde a realidade prejudicial do pecado. E agora, a lição 4, que é o corpo como templo do Espírito Santo. Então, inclusive, oriento a título de que os meus caros professores situem os seus alunos a fazerem essa consideração. Olha, nós estamos hoje terminando uma sessão de estudos sobre o corpo, que começou na lição de número 2 e agora está terminando na lição de número 4. E aí, as próximas lições de número 5, 6, 7, 8 e 9, serão lições especialmente voltadas para a alma, e da 10 em diante serão lições especificamente voltadas ao espírito. Afinal de contas, a nossa lição desse último trimestre, ela tem essa particularidade. É sobre antropologia bíblica? Sim, só que é sobre um ponto específico da antropologia bíblica, ou seja, a perspectiva tricotômica, o homem, portanto, visto, estudado, analisado, a partir do fato dele ser corpo, alma e espírito, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa consideração aqui e na sala de aula, se você entender por bem, fazendo essa consideração para situar os nossos alunos. E nessa lição, nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade à consideração dessa perspectiva bíblica positiva sobre o corpo,
agora tendo em vista a função espiritual do corpo, mas ao lado disso nós vamos inserir outro tema, que é o tema da responsabilidade pessoal a respeito do corpo. Então, a título de introdução, nós somos lembrados da importância de considerar esse novo direcionamento que essa lição traz, que é a função espiritual do corpo, ao lado da responsabilidade com o corpo. Ou seja, em vista dessa importância espiritual, está a responsabilidade, ou seja, como nós devemos administrar o corpo, né? Tanto a necessidade de cuidado espiritual, como também necessidade de cuidados físicos. Amém ou não amém? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo compreendendo? Se sim, digam aí alguma coisa, dê um sinal aí no chat, podem ficar à vontade. Pronto, Tá ótimo, pastor. É muito bom. Jonas Santos, Itamar também, Rosa Conceição, Elvis, todo mundo, muita gente, Naldo, todo mundo por aí. Muito bem. Sobre o nosso primeiro ponto, corpo como propriedade e habitação, nós temos algumas coisas muito importantes, alguns conceitos especificamente muito interessantes que podem ser considerados a partir do primeiro ponto. O primeiro ponto é comprado e selado. Quando nós tratamos sobre o conceito de compra no Novo Testamento, a imagem para isso na salvação é redenção. Repito, quando nós falamos de compra, nós fomos comprados, Deus comprou, Jesus comprou. Esse ato, no estudo da disciplina da salvação, chama-se redenção. É o que nós chamamos de imagens da salvação. O que é a imagem da salvação? São metáforas, são imagens que nós conseguimos observar no Novo Testamento que tentam explicar a grandeza da salvação. Dentre elas está justificação, reconciliação, adoção e redenção. A imagem, essa metáfora, esse símbolo do ato salvador de Jesus, chamado de redenção, ele traz o conceito de compra. Jesus comprou. Comprou o quê? Corpo, alma e espírito. Então, lembre-se disso. Primeiro subponto, comprado e selado. Por onde começa a abordagem? Pela consideração da compra. Quando nós falamos em compra no Novo Testamento, nós estamos falando de um ato salvador de Jesus. Este ato salvador de Jesus, caracterizado por uma compra, é chamado de redenção. Essa redenção é completa, essa redenção tem ela tem um resultado, e essa redenção tem uma finalidade. Essa redenção é completa, Jesus comprou corpo, alma e espírito. A ideia do resultado da salvação é que, a partir disso, o corpo humano não se observa mais apenas como o lugar da vida biológica, mas é templo, e a finalidade é que, sendo o templo, precisa ser usado para a glória de Deus. Essa é a abordagem a respeito da ideia de compra. Mas o primeiro subponto é comprado e selado. Ao lado da ideia de compra, nós precisamos desenvolver, fazer uma abordagem, reunir informações sobre o que é selo, né? E é bom que a ideia de selo, na língua grega, ela continua muito facilmente percebida até hoje na língua portuguesa. A ideia de que isso aqui é minha propriedade, a marca do dono. E, na perspectiva bíblica, o selo não é uma coisa. Na perspectiva bíblica, o selo é uma pessoa. E o selo de propriedade divina é o Espírito Santo.
Então, nós precisamos fazer essas observações. E aí, o comentarista Silas Queiroz vai falar da dinâmica da presença do Espírito. Eu acho que isso fica muito claro no primeiro subponto, né? Esses dois estágios, esses dois momentos da experiência do Espírito com o corpo. Né? Um momento antes da ressurreição e um momento depois da ressurreição. Antes da ressurreição, companhia, depois da ressurreição, habitação. Amém ou não amém? Alguém tem aí alguma pergunta? Se tiver algum... pastor, eu tenho uma dúvida, eu preciso de um esclarecimento aqui. Fiquem à vontade, abram aí o microfone, levantem a mão aí, tem a possibilidade de levantar a mão aí virtualmente, e vamos enriquecer esse debate. De maneira que, primeiro subponto, lembrem-se do conceito de redenção e lembrem-se do conceito de selo, que, na verdade, é a prova de que nós fomos comprados. O selo não é uma coisa, o selo é uma pessoa. E aí nós lembramos, né, da experiência do nosso corpo com o Espírito Santo, a relação de companhia antes da ressurreição e a relação de habitação. O Espírito, antes da ressurreição, estava conosco, companhia. Depois da ressurreição, ele está em nós, a habitação. Perceba o lugar central do corpo na obra da salvação. Cristo compra o corpo, o Espírito está com o corpo antes da ressurreição e está dentro do corpo depois da ressurreição. Então, durante a ministração da aula, a gente vai, na nossa fala, na nossa aplicação do conteúdo, reforçando essa ideia da função espiritual do corpo, em que ele é reconhecido como santuário, morada do Espírito Santo. Pastor, à vontade. Para reforçar aí a questão do Espírito do selo ser uma pessoa, o senhor afirmou muito bem que é o Espírito Santo. Caso algum aluno pergunte para o professor ou faça indagação, é só citar Efésios 4:30. Sim. Né? É o texto bem embasado, onde vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Então, isso é a base bíblica de que ele é o selo do convertido. Exatamente. E aí eu abro, inclusive, uma nova perspectiva de entendimento para considerar essa relação. Os alunos aqui dos servos, os alunos do básico, que foram meus alunos na antropologia bíblica, lembram disso, dessa consideração. Eu quero compartilhar isso com todo mundo que está aqui, logicamente, para enriquecer. Essa percepção, esse entendimento da relação do estudo bíblico, do que a Bíblia diz sobre o homem, com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, nós estamos falando sobre corpo aqui, a sua função espiritual, e a gente está abordando fatos relacionados à salvação. A gente está falando de redenção. A gente está tratando de corpo aqui e está acabando de considerar fatos relacionados à pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Ou seja, o selo não é uma coisa, é uma pessoa. Olha, isso é uma verdade fundamental da pneumatologia, do estudo da doutrina do Espírito, a personalidade do Espírito. Ou seja, é bom que o professor tenha essas informações para que compartilhe, enriqueça, né, o entendimento, tanto da aula, como também enriqueça o próprio entendimento do aluno. É muito interessante a abordagem da antropologia bíblica, porque ela coloca o homem, no melhor sentido da palavra, nesse centro de relação com as outras doutrinas bíblicas. Por exemplo, na aula passada, nós falávamos aqui da consequência do pecado, ou seja, estudando o corpo humano, relacionando com a doutrina bíblica do pecado. Mas também na aula passada a gente falava aqui de corpo humano relacionando com a glorificação, ou seja, a relação do corpo, do que a Bíblia diz sobre o homem, com escatologia. Percebam como é rica a abordagem bíblica do homem e sua relação com as outras doutrinas bíblicas. Em outras palavras, a gente fala
sobre o homem, mas também fala sobre o espírito, fala sobre a salvação, fala sobre o pecado, fala sobre escatologia. É uma abordagem muito enriquecedora. Alguma coisa a considerar, Fábio? Não, perfeito, perfeito. Pronto, do nosso segundo ponto, não sabeis vós, é claro, aqui o título é uma frase do apóstolo Paulo, uma pergunta que o apóstolo Paulo faz aos coríntios. Nesse segundo ponto, nós vamos focar, e eu quero compartilhar com meus queridos professores, também isso que nós vamos voltar a nossa atenção para a mordomia. Mordomia. E aí o professor tem alguns dias aí para pesquisar um pouco mais sobre mordomia, estudar o que se tem sobre mordomia, para enriquecer a abordagem do segundo ponto. E aí você vai ter a responsabilidade de, primeiro, conceituar a mordomia, depois você pode fazer uma abordagem sobre alguns problemas da mordomia. Por exemplo, um dos problemas muito comuns, pastor Fábio, pastor Itamar, sobre a mordomia, sobre a ideia de mordomia, o entendimento de mordomia, é o problema do reducionismo. Significa isso, pastor? É o seguinte: se imagina que mordomia só diz respeito a dinheiro, só diz respeito a coisas materiais. Né? Quando se fala em mordomia cristã, a gente imagina assim: como o cristão deve administrar o seu dinheiro para a glória de Deus. Como o cristão deve administrar seus bens para a glória de Deus. Os bens do cristão não são do cristão, são de Deus. O cristão é um administrador. Portanto, a administração que ele faz disso se chama mordomia. Mas a mordomia cristã, ela abrange a vivência toda do ser humano. Especialmente, no nosso caso, a administração sobre o nosso corpo. A administração sobre a parte material. Portanto, o que é mordomia aqui na nossa lição? É como nós administramos o corpo e tudo aquilo que ele é capaz. Sua força, sua sexualidade, sua alimentação, seu vestuário, descanso, saúde, trabalho, tudo aquilo que nós fazemos com o corpo. Então, faça essa consideração, eu acho muito interessante. Eu acho, inclusive, interessante a título de você lançar para os seus alunos a oportunidade que eles participem da aula, perguntar para eles o que eles entendem de mordomia. É lógico, cada um vai ter uma perspectiva, ainda que parecida, diferente. Isso vai enriquecer, porque esse momento de diálogo nunca é perdido, apesar de que algumas respostas se apresentem bastante diferentes, mas eis aí a oportunidade do professor, com o enriquecimento desse momento didático, nesse caso e em tantos outros casos, direcionar, a partir dessas experiências, o aluno para a compreensão do que está proposto na lição. Então, nesse segundo subponto, a gente tem essa consideração de mordomia, mas nesse segundo subponto também tem um ponto sensível, o velho e bom ponto de usos e costumes, sobre vestes. E aí, certamente, vai existir alguns questionamentos, vai aparecer algumas circunstâncias que o professor precisa estar bem preparado para administrá-las. Eu sei que é um ponto sensível, mas a lição, ela aponta não aquilo que se pode ou não se pode vestir, porque tem uma aplicação das vestes específicas, mas o princípio, foque nisso. Qual é o princípio que rege o que se pode ou não se pode vestir? Modéstia. E o que é modéstia? É o princípio que me faz compreender que o que eu devo usar,
o que eu devo, inclusive, vestir não pode me transformar em um objeto de sexualização. Então, você percebe que a questão não é o tamanho, não é, o método, não é o melhor método, não é o tamanho, não é o tipo de roupa, não é isso. O debate não é isso. O debate aqui é princípios. Inclusive, o próprio Silas Queiroz, eu acho que na lição retrasada, fez essa consideração. Regras ou princípios? Princípios. Então, o debate será com base nisso. O que se usa? Transforma o corpo no objeto de sexualização? Não use. Por quê? O princípio é o princípio da modéstia. Fazer com que o meu corpo glorifique a Deus, inclusive no que eu visto. Pastor Fábio, à vontade. Dentro desse contexto aí, pastor Hélio, uma coisa interessante, talvez os alunos queiram um tipo de princípio, de regra que possa medir isso. Uhum. E aí, para o professor não criar um debate lá e ficar tipo que rodado e perdido, é só levantar a questão da intenção. Sim. Encaixa perfeitamente com o que você está falando. Por exemplo, essa roupa você vai vestir, qual é a intenção? Por que você quer vestir? Tá? Outra questão, eu vou vestir essa roupa, ela vai causar um escândalo ao neófito, ao irmão novo na fé, então compensa fazer isso. Então, são questões, porque a gente estabelecer um padrão com base em normas, a gente vai levantar uma conclusão doida na sala de aula. Exatamente. E tomar cuidado no próprio discurso, na própria fala, porque toda vez que a gente aborda essa questão de roupa, a gente excessivamente dá ênfase no que a mulher veste. Parece que é só a mulher que paga o pato, é só a mulher que se veste mal, é só a mulher que se sexualiza, ou aquilo que ela usa, né, desperta sensações que não deveriam despertar, mas vamos construir esse discurso de maneira que fique equilibrado. A responsabilidade, o peso do debate não é só sobre a mulher, é também sobre o homem. Né? Aquilo que a mulher usa, ou aquilo que o homem também usa, precisa ser orientado pelo princípio da modéstia. Né? Então, nesse segundo ponto, nós precisamos fazer essa consideração, estudar um pouquinho mais, que o debate é numa superfície um pouco abaixo, é sobre princípios, né? E o princípio entendido faz com que as pessoas se relacionem muito tranquilamente com a regra. E a perspectiva cristã é que a fé ela não é desligada, não é divorciada do corpo. Tudo o que sucede na alma e no espírito se manifesta no corpo. Ok? Entendido até aqui? Se sim, podem dar ok, podem ficar à vontade para fazer algum tipo de questionamento. Pastor, não entendi, eu quero que o senhor me direcione para alguma fala, eu quero que o senhor esclareça isso ou aquilo. Podem ficar à vontade. No segundo, Itamar, à vontade. Pastor Itamar, pode ficar à vontade. Não, meu pastor, tá muito bom, graças a Deus, tá muito entendível, tá muito bom. Pronto. No terceiro subponto, propriedade e domínio, a gente parte da consideração de que é simples aqui. A gente não precisa nem perder muito tempo, ou nem gastar muito tempo aqui, é simples. Quem compra tem domínio. Quem torna o corpo propriedade tem o direito ao domínio. Mais outra coisa que precisa ser considerada, que também é abordada no texto da lição, é que o domínio também é a base para o juízo. Ou seja, quem compra e, consequentemente, tem o domínio, estabelece as regras para a utilização daquilo que é dele. Quando se desobedece às regras do dono, se abre a oportunidade para o juízo.
E aí entra o que nós chamamos do pecado contra o corpo. Não é que a gente está pecando contra a gente, contra a nossa pessoa. Não é que o corpo é um Deus, ou seja, eu estou pecando contra o corpo. É porque eu estou pecando contra o dono do corpo. Né? E aí a gente lembra que nós somos de Deus, e alguns teólogos que consideram isso, nós somos propriedade de Deus duas vezes. Propriedade por criação e propriedade por redenção. E aí nós precisamos obedecer às regras da criação e obedecer às regras da salvação. Deus é nosso dono, meu corpo, minhas regras não existem na perspectiva bíblica. Meu corpo, regras de quem comprou, regras de quem criou, regras de quem é dono. Ou seja, nesse terceiro ponto a gente considera que quem comprou tem o domínio e porque, em segundo lugar, ele tem o domínio, ele tem o poder também do juízo. O domínio determina o juízo. Pastor Itamar, o senhor levantou a mão, se o senhor quiser falar, pode ficar à vontade. Não, essa mão levantada ainda é da outra vez. Mas eu queria só fazer um comentário nessa questão do corpo, sim, de quem comprou. isso. E a gente fazendo essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 17, mas quem se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, é uma questão de relacionamento. Quando eu me relaciono com alguém, gera esse relacionamento. Quando eu me relaciono com alguém, eu fico ligado a essa pessoa. Então, quando eu me consagro, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós temos uma vida santa, vai gerar esse relacionamento e essa ligação com Cristo, né? Nós ficamos ligados a Cristo. E é interessante, professor, levar essa informação aos seus alunos nessa questão de que o nosso corpo ele tem uma relação com Cristo, assim como Paulo vai falar, no verso de 17, mas quem se ajunta com o Senhor tem o mesmo Espírito, falando aqui de relacionamento, e relacionamento gera ligação. Nós estamos agora ligados em Cristo, Ele nos comprou, somos propriedade dele, como o senhor já colocou bem explicado. Temos o selo, o Espírito Santo, e o nosso corpo, isto é no corpo, né? O nosso corpo é dele, pertence a ele, está ligado a ele, né? Então era essa a informação, né? A mão está aqui é porque eu não soube tirar ainda, né? Mas foi daquela vez lá. Obrigado. Perfeitamente, pastor Itamar. Inclusive, o professor pode fazer relação com os movimentos ideológicos que atacam frontalmente o corpo. E aí a gente tem a frente ideológica do gênero, que desconsidera a determinação do corpo a respeito da pessoa. Eles desconsideram, né, a relação que o corpo tem como determinante da personalidade, e aí qual é o resultado disso? Eu tenho esse corpo, mas eu não me acho assim. Eu tenho esse corpo, mas não me identifico. E aí nós temos a frente ideológica, antibíblica, feminista, que tem o seguinte slogan: meu corpo, minhas regras. E a perspectiva bíblica é frontalmente diferente. Meu corpo, regras do Criador e regras do Salvador. Porque eu sou apenas administrador. Quem é dono, portanto, tem direito de domínio, é Deus. E se eu não conduzir o meu corpo, administrar o meu corpo segundo a sua vontade, eu também estou debaixo do juízo de quem é dono. E aí a gente vai para o ponto 2, né, que especificamente aborda o corpo como tabernáculo. E aqui, meus caros professores, superintendentes, alunos que porventura possam estar, aqui a gente vai precisar fazer um trabalho de consideração
da relação do tabernáculo, não é do templo de Salomão, é do tabernáculo com o corpo. Por que não é do templo? Porque o tabernáculo vai ter algumas características que lhe são próprias, que vão fazer com que seja totalmente comparável ao corpo, e isso utilizado na linguagem do Novo Testamento, especialmente por Paulo e por Pedro. Então, a primeira consideração que a gente faz no primeiro subponto é o corpo como portador da presença. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê essa centralidade, essa importância do corpo. O corpo é portador da presença. Mas quando Paulo e Pedro fazem menção do corpo como tabernáculo, eles, em primeiro lugar... Irmãos, a paz do Isso. Senhor. Deixa... Vamos estudar. Só não muda aí, pastor. É porque a aula que eu vou colocar amanhã no YouTube baixou aqui e abriu no meio da aula. Enfim, quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fazem menção de que o corpo deles é tabernáculo, eles estão falando da transitoriedade. Repito, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo dizem que os seus corpos são tabernáculos, eles estão falando de transitoriedade, ou seja, que o corpo que eles têm naquele momento não é eterno. Eles vão se desfazer daquele corpo para assumir um corpo glorificado. Então, lembrem-se disso. Quem é que no Novo Testamento utiliza a imagem do tabernáculo aplicando ao corpo? Pedro e Paulo. Quando eles fazem isso, fazem com qual objetivo? O objetivo de reconhecer que esse tabernáculo, do jeito que está aqui, não é para sempre, é transitório. Porque era assim que era o tabernáculo no deserto. Ele não era para sempre, ele não ficava para sempre em um lugar. Ele era montado e, quando se tinha necessidade de ir para outro lugar, ele era desmontado. Quando se chegava em um lugar que Deus determinava para parar, ele era montado. Quando a nuvem se movia, ele era desmontado, e assim sucessivamente. Então, o tabernáculo era algo transitório, né? Como é o nosso corpo. Mas, ao lado disso, também, a imagem do corpo como tabernáculo traz a ideia, logicamente, de que é o lugar da manifestação da presença de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, e isso fica mais esclarecido no segundo subponto, que é o tabernáculo em tricotomia, né? Quais são as três grandes partes do tabernáculo? Você vai pesquisar, querido professor. Você pode até perguntar para os seus alunos, você pode até perguntar para a turma, perguntar para um, perguntar para outro, citando o nome para criar relação entre você e o seu aluno. Saiba uma dica didática, uma dica pedagógica para os queridos professores. Saibam os nomes dos seus alunos, saibam características pessoais específicas dos seus alunos e os chame, os trate como eles gostam de ser tratados, a fim de que não haja nenhuma barreira, não haja nenhuma resistência àquilo que você está ensinando, com aquilo que você propõe. Em nome disso, pergunte na sala de aula domingo quais são as três partes principais do tabernáculo. Primeira parte, pátio. Segunda parte, santo lugar. E terceira parte, santo dos santos. Três partes principais do tabernáculo. É por isso que o Silas Queiroz faz questão de relacionar a ideia do tabernáculo com a ideia do corpo, da alma e do espírito.
tanto no pátio, como no santo lugar, como também no Santo dos Santos, havia, de alguma maneira, a manifestação da presença de Deus. Todas as pessoas que se aproximavam do pátio precisavam estar lavadas e santas. Os sacerdotes que chegavam ao santo lugar precisavam estar limpos e santos. Ainda mais o sumo sacerdote, quando chegava no Santo dos Santos, no lugar da manifestação da presença, precisava estar santo. Ou seja, assim como no tabernáculo as 3 partes eram santas, também no nosso tabernáculo as 3 partes, incluindo o corpo, logicamente, é o nosso ponto de ênfase aqui, precisa também da santidade. Assim como as 3 partes do tabernáculo, o pátio, o santo lugar e santo dos santos, eram alvos das manifestações de Deus, também as nossas 3 partes constitutivas, corpo, alma e espírito, também são alvos da manifestação do Espírito de Deus. Há quem diga, inclusive, que o corpo representa o pátio, que é o lugar de aproximação. A alma é representada no santo lugar, e o espírito é representado no Santo dos Santos, que é ali que Deus se manifesta, é ali que Deus comunica, é ali que Deus vem e manifesta a sua presença nas outras partes. Então, é muito enriquecedor aqui, eu acho que é uma oportunidade muito interessante para um professor, inclusive, né, os professores que trabalham com visuais, você tem a possibilidade de ter um quadro, você tem a possibilidade de imprimir, você tem a possibilidade de trazer uma foto, você tem a possibilidade de usar o Datashow, traga para os seus alunos aí as imagens do tabernáculo, dando ênfase aí nessas 3 partes e fazendo essa consideração também com as 3 partes do ser humano, que acaba por ser os lugares da manifestação do Espírito Santo. Da presença de Deus. Pastor Fábio, alguma coisa para considerar? Nessa parte aí da orientação didática, que eles precisam dizer, na minha sala não tem quadro, na minha sala não tem espaço, não tem problema não, pega a imagem e bota no grupo do WhatsApp, chega lá para eles abrirem a imagem. Exatamente. E não é um problema nenhum, queridos professores, porque vocês criam uma atividade, por menor que seja, de comprometimento do aluno, abrindo o celular, olhando para o Datashow, olhando para a foto, você cria uma relação de significação entre o aluno e o conteúdo. A experiência do aluno com o conteúdo, ela valida, né, aquilo que ele está aprendendo, ou seja, não fica distante dele, portanto, sem valor, sem significação. Em outras palavras, o teu aluno não vai dormir, ele vai fazer alguma coisa relacionada ao assunto que você está ministrando. Pastor Wellington, À vontade. o superintendente ou dirigente que estiver na sala, que ele não tiver um quadro lá na sua igreja, ele vinha no meu PV para ver de que forma financeira a superintendência vai lhe ajudar. Inclusive agora, na área 6, o Charles me procurou, nos pediu ajuda para comprar materiais, nós fomos lá, ajudamos aí com 200 e poucos reais. Então, o superintendente ou a área que quiser, nos procure. É para comprar um quadro, a gente vai ver um meio de lhe ajudar. Ótimo. Olha aí o nosso superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical manifestando essa disposição do departamento. Escutem aí, se o seu superintendente não estiver, mande essa mensagem para ele, para a gente fortalecer a nossa escola dominical, especialmente esses instrumentos didáticos que são muito necessários. Essa promoção vale para quem está na sala, para quem não participa, não vai. É o benefício para quem participa das aulas terças. Pronto. Promoção só para quem participa. E, por fim, à vontade, Fábio. Pastor Wellington, em relação a essa... Já que fazer a comparação dos 3 lugares, né, do tabernáculo, a exigência divina da santidade,
a gente pode aplicar e tem um texto bíblico, onde Deus deseja que seja santificado nosso corpo, alma e espírito. E aí o professor pode chamar isso até de santificação integral. Com É um certeza. termo que não é bíblico, mas vai dar uma ênfase teológica muito boa, né? Santidade Bem. integral, ou seja, é uma vida de conduta, onde nós temos a necessidade de buscar a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E aí, se você comparar lá com o tabernáculo, as 3 áreas eram separadas, mas exigia santidade em cada uma delas. Da mesma forma, isso exige, né, santidade da nossa tricotomia. Aí, mais uma vez, como o pastor Eriton falou, nessa fala, você automaticamente já pode despertar o aluno para a martiologia, a doutrina do pecado, Exatamente. porque vai ver que nós pecamos nas 3 áreas, no corpo, na alma e no espírito. E a recomendação bíblica é que nós possamos buscar santificação nas 3 áreas, que é o desejo de Deus. E sempre reafirmem o seguinte: Deus trata conosco de maneira unitária. O ser humano é uma unidade. Sempre, 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 sempre. Corpo, alma e espírito. A experiência nossa com Deus, ou o relacionamento de Deus conosco, ele se dá sempre sob essa perspectiva total. Nunca é uma parte. Aí eu faço, inclusive, menção do fato de que cabe considerar que a fé não está dissociada do corpo. Parte espiritual não está dissociada do corpo. É sempre unidade, corpo, alma e espírito. E, em terceiro lugar, a gente prossegue, né, nesse entendimento da relação do corpo metaforicamente, simbolicamente tratado como tabernáculo, fazendo menção ao fato de que ele deve estar sob a nuvem, né? Ele deve estar sob a direção de Deus. Por quê? O tabernáculo, ele andava, entre aspas, andava conforme a nuvem andava e parava conforme a nuvem parava. Em outras palavras, para ficar mais claro ainda, a nuvem era o GPS do povo de Israel. A nuvem era o GPS do tabernáculo. A nuvem continua sendo o GPS, continua sendo o mapa, continua sendo a direção que nós devemos seguir em relação à administração do nosso corpo. A relação do corpo com a presença não é só de habitação e companhia, é de direção. Tem gente que só quer ter, né, experiência com a presença de habitação ou companhia, mas para a experiência com a presença ser completa, precisa ser uma experiência de companhia, a presença de Deus está comigo, uma relação de habitação, a presença de Deus está em mim, e uma relação de orientação, a presença de Deus está sobre mim, orientando para onde eu devo ir. Se ela para, eu paro. Se ela anda, eu ando. Para onde ela anda, eu também ando. É, em outras palavras, a direção para a mordomia cristã. Amém ou não amém? Pastor Wellington, é interessante essa questão do tabernáculo, desse movimento que o comentarista ele vai abordar simplesmente a questão do tabernáculo guiado, né? Porque você Sim. já explicou que havia a movimentação. E se por exemplo, se o professor for abordar a questão da santificação, como nós falamos no subtópico anterior, a santificação integral, aqui nós encontramos outro aspecto da santificação, que é a santificação contínua. Nós chamamos também de progressiva. Então, à medida que o tabernáculo se movimentava, ele não poderia também parar em qualquer lugar. Havia os critérios. Então, da mesma forma, é o nosso corpo. A gente precisa desenvolver a santificação progressiva, contínua. A gente elimina aqui, eu não sou anti-calvinista, mas é interessante, que a gente já elimina aqui aquela questão de salvo uma vez, salvo para sempre. Não é bem assim. Então, nós temos a santificação instantânea, tá? Que é aquela que foi salvo, acontece, e tem a progressiva. Por quê? Porque futuramente a gente vai ter a santificação futura. Então, a gente vê a responsabilidade nesse paralelo
né, metafórico do corpo com o tabernáculo, a necessidade do cristão viver em santificação, sempre deixando o corpo habitável para a presença do Espírito Santo. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse segundo subponto é muito rico, ele dá muita possibilidade aos professores, inclusive de ancorarem, eu diria assim, a atenção dos seus alunos, tanto para a imagem, né, que você, se tiver a possibilidade, pode levar do tabernáculo, como também para a própria Bíblia, né, certamente tem, você vai procurar referências a respeito da Constituição, de como o tabernáculo era feito, e vai dizer para o seu aluno, abra sua Bíblia aí e tal, então vai criando esse envolvimento que é muitíssimo positivo, enriquecedor para o aluno. Como eu disse, é uma relação de significado, né? O que você está dizendo, o que você está ministrando, a partir do momento que o aluno abre o celular para ver, olha para uma imagem, procura na Bíblia, e isso vai tornando o que você está, porque passa a fazer significado para o seu aluno. E o ponto 3 é exatamente o que, inclusive, já começou a ser abordado pelo pastor Fábio, que é o cuidado do templo, esse chamado à responsabilidade cristã a respeito do corpo. Por que nós estamos falando de responsabilidade aqui? Porque na aula passada a gente já falou de livre-arbítrio. Que a gente está falando aqui de mordomia cristã, ou seja, o que eu faço, como que a gente já falou na aula passada, de livre-arbítrio. Que a gente está falando de juízo aqui, se eu fizer ou não fizer corretamente o que Deus pretende que eu faça em relação com o meu corpo, que a gente já falou, de livre-arbítrio, ou seja, o homem é livre para tomar decisões e, portanto, está sobre ele a responsabilidade de, livre para administrar, ele administrar o corpo sob a vontade de Deus, segundo as orientações de Deus. Em outras palavras, né, na segunda direção da nuvem. Primeiro subponto é fugir da prostituição. Fugir da prostituição. E eu gostaria que você considerasse aqui, caro professor, duas coisas muito importantes. A primeira delas é sobre a palavra prostituição. Prostituição aqui não entre aspas, a profissão noturna, né? Vocês sabem. Prostituição aqui, prostituição no grego, que original é porneia, que inclusive é o radical da palavra pornografia. Prostituição aqui não é uma coisa errada sexual, é uma série de coisas. Ou seja, a palavra prostituição ela tem uma aplicação geral. Prostituição diz respeito a uma série de atos sexuais que não são do agrado de Deus. Ou seja, isso, entre outras coisas, lembra tanto a grandeza das possibilidades sexuais erradas, como também a grandeza da nossa responsabilidade, do cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso corpo, especialmente nesse quesito que é a questão da administração da sexualidade. E não, por favor, não apresente o fato de que a sexualidade é pecado. Ela foi prejudicada e eis aí a necessidade de que a sexualidade, que é uma bênção de Deus, precisa ser administrada segundo a vontade de Deus. Então, prostituição aqui envolve adultério, incesto, relações sexuais com menores e uma série de possibilidades de relações sexuais que não são permitidas do ponto de vista cristão, do ponto de vista da palavra de Deus. Em vista disso, qual é a orientação bíblica? Resista, converse, não, é fugir. É um verbo imperativo que manifesta uma atitude imediata, uma atitude, às vezes, até em certa medida, forte. Não é
flertar. Como eu digo, inclusive, na videoaula que amanhã vai estar no canal, não é continuar mandando mensagem, continuar falando. Percebeu a possibilidade da prostituição, apaga contato, não fala mais, não flerta, não se aproxima, não negocia, é fugir, é fugir. Você precisa considerar isso na sua abordagem. E eu conheço, certamente você conhece, várias pessoas que não fugiram, flertaram, negociaram, ficaram perto, continuaram a conversa. Começou com bom dia, tudo bem, você está bonito, e aí aumentou, e gostou, e foi, até que você sabe o final da história. Então, nós precisamos orientar os nossos alunos a respeito de que, mediante o menor sinal da prostituição, ou seja, das possibilidades variadas de pecados sexuais, não tem negociação, não tem comportamento educado, não tem gentileza, é fugir mesmo. Entenderam? A aplicabilidade do verbo representa exatamente isso, o perigo e a necessidade de não brincar e tomar uma atitude forte, imediata, em nome da sobrevivência. Aí, pastor Érico, é só fazer o contraste em relação, quando a Bíblia orienta em relação ao diabo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí não pode confundir, é resistir ao diabo. Entendeu? Já em relação à tentação, o mandamento é outro, é fugir, sair correndo mesmo. Exatamente. A ideia de fuga, a ideia de sobrevivência imediata, inclusive o fugir aqui traz a ideia de certa violência, no sentido de não dar explicação, não ser tão gentil, é uma questão de sobrevivência mesmo. É uma questão de desespero pela sobrevivência. Parou de falar comigo por quê? Não tem explicação, eu fugi. Né? Fugi, totalmente. Aí é importante também essa questão que você está abordando, porque a gente sabe que o diabo é sempre astuto. Então, a ideologia do mundo é o seguinte, que fugir é covardia, fugir é para fracos, fugir é para covardes. Nesse caso, o bíblico aqui não, é uma obrigação de sobrevivência. Inclusive, pastor Fábio, tem alguns crentes que, mediante a fuga de outros, dizem, esse cara é muito fraco, que crença é essa? Parece que nunca cresceu, não tem maturidade para administrar uma situação como essa. Não, é só obediência mesmo, o que a Bíblia diz, fugir. Só porque ela fez isso, só porque ele fez isso, só porque ele mandou uma mensagem, ou ela mandou uma mensagem, que crente fraco, não, é só uma questão de obediência à palavra de Deus. Segundo subponto, são as disciplinas espirituais. Aqui você vai apresentar, querido professor, o corpo no centro do culto. O corpo é a oferta. Então, inclusive, leia Romanos 12, 1 e 2, famosíssimo, que traz a ideia do Antigo Testamento, onde não havia culto sem corpo, né? Não havia culto sem oferta no altar. No Novo Testamento continua, só que a oferta agora sou eu, e a oferta não é morta, a oferta é viva. Isso diz respeito à consciência que o ofertante precisa ter em relação ao culto. Nesse segundo subponto, considere a valorização do corpo no culto. O corpo é essencial no culto. Qual seria o método? Jejum, oração, leitura da palavra. Você jejua com o quê? Com o corpo. Jejua para matar o corpo? Não, essa não é a perspectiva bíblica. O corpo é bom. O corpo é obra maravilhosa da mão de Deus. Nós jejuamos para glorificar a Deus, e inclusive há quem diga que o jejum demonstra aquilo que nós temos como prioridade, demonstra aquilo que nos tenta em relação ao que nós reconhecemos como prioridade. Então, o jejum é um meio de consagrar a Deus nosso tempo, especialmente
nosso corpo, não tem essa ideia de matar corpo, não, viu? Não tem essa perspectiva de ferir o corpo, de matar o corpo. Isso é uma perspectiva gnóstica, uma perspectiva que não é bíblica, uma perspectiva filosófica materialista, que diz que o corpo atrapalha a alma. Não, não, nós já entendemos aqui que o corpo, inclusive, é um parceiro da alma e do espírito, é o meio pelo qual a alma tem a experiência com a realidade. Nós vamos ver isso na próxima lição. Então, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém jejua para matar corpo. O jejum, muito pelo contrário. O jejum é a consciência do valor do corpo. Ou seja, é o meio pelo qual eu oferto o que é valioso, não é o meio pelo qual eu destruo o que não presta. Faça essa consideração. O jejum é o meio pelo qual eu apresento a consciência de que o corpo é valioso, não o meio pelo qual eu mato o corpo como se ele não prestasse. O pastor Itamar levantou a mão, acho que dessa vez é de verdade mesmo, à vontade. Foi eu que levantei aqui. Só para Não, pastor pontuar, Itamar, mas pode ficar à vontade, Fábio. Não foi eu não, pastor. Ah, pronto, então tranquilo. Só para pontuar que essa área do jejum é uma área que o professor ele deve ir preparado, porque os cristãos têm dúvidas sobre isso. Muitas. Cristãos confundem jejum com regime. Tá? Ele confunde. Tem aqueles irmãos que estão jejuando e chega na casa do pastor Elton, aí toma café e bota a mão na cara. Meu Deus, eu estava jejuando. Desde quando isso é jejum? Né? E, assim, é uma área que muitos cristãos têm dúvidas e é bom que o professor possa ser preparado, porque os alunos, assim, no meu canal, por exemplo, é um assunto que é muito tratado. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e é bom a gente ir preparado para responder esses questionamentos. Perfeito, perfeito. E na nossa perspectiva do corpo aqui, lembrar, esclarecer aos seus alunos de maneira tranquila, para não constranger ninguém, porque eu sei que tem muita gente que acredita nessa perspectiva de que o jejum é para matar o corpo, que o corpo é o que atrapalha a minha espiritualidade, que atrapalha a minha vida com Deus, esse corpo bandido, esse corpo nojento, esse corpo mau, eu vou matar ele, é com jejum, vou deixar ele passar fome, que ele fraco não vale nada. Não, vamos com calma. Mas também tu não vai dizer, vocês estão tudo errado e tal, senão você perde os alunos, vai zangar todo mundo. Vá com cuidado, vá com cuidado, vá com cuidado, esclarecendo a perspectiva bíblica de que se o corpo é parte do culto, é porque ele é valioso. O jejum, inclusive, testemunha em favor da valorização do corpo. A oração é o meio que nós utilizamos o corpo para fazer, a leitura da palavra, enfim, tudo que nós fazemos com o corpo. E, em último lugar, disciplinas corporais, né? Você pode até lá brincar com os seus alunos para que fique mais tranquila, né, a sala de aula, o seu grupo, que a gente, com o tempo, criou uma cultura pentecostal, eu diria assim. E, crente não bebe, crente não fuma, crente não vai para festa, crente não gasta dinheiro com isso, mas come, crente tem que comer mesmo. Essa é uma propaganda do pecado. Essa é uma propaganda do pecado. Ao longo do tempo, nós fizemos uma propaganda do pecado. Nós fizemos uma propaganda de irresponsabilidade em relação ao cuidado do corpo, nesse quesito, irresponsabilidade em relação à administração que nós fazemos da alimentação. Aí todo mundo acha graça, todo mundo acha bom e tal, aí o tempo passa e aqueles que viveram a vida toda com essa perspectiva, no final da vida vão estar gastando dinheiro com diabetes, vão estar gastando dinheiro com problema de coração, possuíam talvez um chamado de Deus com vários anos e o chamado vai ser abortado, melhor dizendo, mais rapidamente do que deveria. E aí o que é que Deus faz? Deus levanta outro e bota no lugar para fazer. Deus tem um plano de 30 anos para o seu ministério e você comeu demais, que nem um jumento,
e aí morre antes. E aí, Deus levanta outro. Deus coloca outro no lugar, a vida que segue, a igreja continua, a obra continua. Então, levante essa. Mas eu estou brincando, e eu tô nessa, eu diria, nessa leveza, inclusive servindo de modelo para o seu comportamento, senão a gente ofende. Considerar que essa cultura, por mais engraçadinha que seja, por mais interessante, por mais que colhe no assembleiano pentecostal e tal, crente tem que comer mesmo, e não sei o quê, comer do melhor da terra e tal. Não, vamos com cuidado. Nós temos uma responsabilidade em relação ao nosso corpo, e aí nós estamos debaixo de responsabilidades de disciplinas corporais. Outra historinha aí que ficou famosa nos últimos anos: trabalha enquanto eles durmam, ou melhor, trabalha enquanto eles dormem. Ou seja, para dar a ideia de que enquanto as pessoas estão descansando, você está em busca dos seus objetivos sem parar. História furada, você está sendo irresponsável em relação ao seu corpo. Descanse na hora que você necessitar descansar. Trabalhe enquanto eles estiverem descansando. Não caia nessa conversa fiada. Descanse também enquanto você puder. Sono é fundamental. Então, nós precisamos... Porque tem alguns crentes que têm uma ideia assim... Negócio de crente dormir, negócio de dormir. Esse negócio de dormir é para preguiçoso. Não, negócio de dormir é para quem tem ou quer ter uma vida saudável. Dormir é necessário. Não há pecado em dormir, não há pecado em descansar, desde que o descanso seja digno, ou seja, após você ter cumprido com os seus compromissos, com o seu trabalho, com o cuidado da sua família, com o cuidado das suas responsabilidades. E exercício não é pecado também não, viu? O exercício é disciplina corporal. Cuide do seu corpo como você cuida da sua alma e do seu espírito. Eu espero que você cuide bem, então, logicamente, eu espero que você cuidará bem do seu corpo também. Então, queridos, queridas, é isso. A nossa lição, como vocês acabam de perceber, ela possui uma variedade enorme de possibilidades de abordagem. Isso é muito interessante, no sentido de ministrar a aula e fazer com que ela seja muito viva, muito interessante para os seus alunos. Pastor Fábio. Então, meus professores, né? Acho que o pastor Itamar acabou saindo. E aí, esse conteúdo aqui com o pastor Wellington, nós vamos disponibilizar depois lá no grupo para você assistir novamente, quando precisar. Nós temos outros gravados, mas no final assim, a gente não conseguiu fazer uma gravação à altura, mas é que a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês assistirem depois. O pastor Itamar retornou aí, né? Ele vai fazer as conclusões finais aqui do nosso trabalho de hoje. E lembrando, pessoal, toda terça, esse horário, você já sabe, então a próxima lição, a gente vai estar aqui juntos. Pastor Itamar. Pastor Fábio, muito obrigado, pastor Wellington. Graças a Deus que esse projeto eu vejo já aprovado, essa questão, porque eu vi e presenciei vários professores na sala, participando. Tenho certeza que a forma como o pastor Wellington coloca, bem pausado, explicado, nós vamos entrar para a nossa sala domingo com muito conhecimento, né? E essa é a intenção, trazer um conhecimento sólido, teológico, bíblico, e assembleiano. Eu tenho certeza que nós vamos surpreender os nossos alunos com o conhecimento que foi adquirido hoje. É uma lição complicada, mas também fácil. Traga um algo diferente, surpreenda o seu aluno. Por exemplo, a ideia que o pastor Wellington trouxe de trazer a questão da imagem da arca, da imagem do templo, como era naquela época, que era o Santíssimo. É muito interessante o aluno ter um conhecimento visual
às vezes a fala, o aluno nem olha, mas quando ele olha a imagem, você vai chamar a atenção, você vai prender a atenção do seu aluno. Então faça isso. Peça ajuda, pastor, tá aí, imprima para mim, eu vou tentar ao máximo lhe ajudar, porque a nossa intenção é ser um braço estendido para a sua EBD, para que você tenha uma aula 100% eficaz e com um grande número de aprendizados. Mas eu quero aqui parabenizar todos os professores e o nosso mestre hoje da mesa redonda, que foi o pastor Hélio. Pronto, e eu quero vender minha canja, vender meu peixe amanhã, às 9h30 da noite, a pré-aula vai estar disponível no meu canal. Acessem, estudem, anotem, compartilhem, se inscrevam, né? É isso. Agora, meus irmãos, a gente vai encerrar agora, né? Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Na próxima terça estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe.